Olá pessoal, tudo bem? Já estamos aqui para uma quarta-feira, a segunda quarta-feira. Vamos aqui para o segundo episódio dessas nossas exposições, discussões, possibilidades sobre a questão da construção do pensamento geográfico no Brasil, não é? Coisas que a gente começou na quarta-feira passada e que, como eu prometi, hoje nós vamos avançar um pouco. Pensamos em 4 textos fundamentais, que foi o nosso ponto de partida: o Geografia Ativa, o Geografia Serve Antes de Mais Nada Fazer a Guerra, o que é Geografia do Rui e o Pequena História Crítica, então, do Antônio Carlos Albert de Moraes. Muito bem. Então, nesse sentido, né, estávamos comentando que tudo isso se insere dentro de um contexto social, político, muito específico. Essas coisas não surgiram do nada, esses dilemas ou essas possibilidades não surgiram do vazio. Na verdade, há aí uma preocupação que não é só da geografia, de todos os campos do trabalho, do conhecimento, em colocar perguntas e a busca de respostas para o que já tinha se tornado algo absolutamente anacrônico em nosso país, que era a ditadura militar. Muito bem. Nesse sentido, acho que alguns aspectos também devem ser levantados aqui. Acho que o primeiro deles é retomarmos um pouco a ideia do vídeo anterior, onde nós estávamos comentando que o texto de Lacoste tinha uma certa preocupação de caráter funcional, isto é, para que serve a geografia? A grande questão é que, de alguma maneira, se imagina a resposta à serventia, né? Quer dizer, se eu respondo para que a geografia serve, eu respondo o que é a geografia. Okay? Então, nesse sentido, há uma certa preocupação, não é, que vai dominar uma parte desse embate. Mesmo o Rui Moreira, nessa época, escreve um texto extremamente importante para o momento, que ele intitulou de A Geografia Serve para Desvendar Máscaras Sociais, um texto que nós publicamos na revista Território Livre, que eu já comentei no vídeo passado. Esse texto, assim como dialoga, mas também se confronta, né, tenta redefinir a discussão do ponto de vista desse sentido. Quer dizer, afinal de contas, a geografia existe, sobrevive aos tempos, sobrevive aos séculos, existe como uma disciplina escolar, né? Existe como um discurso de formatação, organização e de planejamento de Estado, e mais então, para que serve a geografia? Né? No meio desse contexto, ela sobrevive, é preciso dizer para que ela serve. Claro que a ideia de Lacoste de que ela serve para a guerra, ou a ideia de Rui de que ela serve para desvendar máscaras sociais, estão associados a embates relativamente diferentes, mas ambos os textos estão muito inseridos no embate de uma determinada época. O fim da Guerra do Vietnã, momentos extremamente importantes da Guerra Fria, o fim da ditadura militar, no Brasil. Então essas coisas se estabelecem como conjunturas importantes, né, para que esses textos tivessem sido produzidos e tivessem lá a sua repercussão. Mas, por outro lado, está lá o movimento de estudantes, o movimento de professores, um pouco mais incipiente ainda, mas já existente, não é? Ou os próprios acadêmicos lá discutindo, né, o que é que ia acontecer com a geografia. E em 1978 acaba ocorrendo, não é, um congresso da Associação de Geógrafos em Fortaleza, muito citado em toda a literatura que conta a história recente da geografia brasileira, cita este congresso da associação. E é justamente neste congresso que se inicia, então, a mudança de estatutos, o que, do ponto de vista formal, institucional, permite, então, uma oxigenação, às vezes até asfixiante, não é? Do que era a AGB, e que provoca então a saída raivosa de muita gente de dentro da instituição, o boicote de muitos outros, a luta, não é? Todos nós
para, no caso, os professores que tentavam se preservar, né, dentro desse processo todo, acabou chamando todos os estudantes e professores e tudo mais que provocaram essas mudanças, né, passamos a ser todos comunistas e pessoas terríveis. Bom, suma, fomos acusados e como normalmente acontece, nesses momentos, a acusação de ser comunista vira uma coisa extremamente importante. Mas, de qualquer forma, a grande questão é que esta luta política vai se desenrolar e é justamente neste encontro, não é, que acontece em Fortaleza que reaparece para dentro, vamos dizer assim, em caráter nacional, não é? Uma das figuras que vai ser emblemática dentro dessa discussão sobre a geografia, que é a figura de Milton Santos, e que vai apresentar então o seu livro Por uma Geografia Nova, um texto extremamente importante que tem como ponto de partida fazer a crítica à nova geografia, ou a New Geography, não é? Como era conhecida na época, e tentar demonstrar então que esta geografia de caráter neopositivista era algo extremamente reacionário, que deveria ser superado, não havia ali uma consciência política, alguma coisa meio no embate que já vinha, não é, dos franceses, como eu já cheguei a colocar, principalmente a partir de Kaiser, de Pierre Jorge e tal. E que no Brasil vai ter um papel importante, é um texto importante para nós, não é? Vai formar o nosso imaginário dentro desse debate, não é? E ao mesmo tempo surge no Brasil uma tradução do italiano do livro de Quaini chamado Marxismo e Geografia. O objetivo nessa altura, então, é determinar qual teria sido o papel, não é, da literatura produzida pelo Marx do ponto de vista da discussão geográfica. Acontece que esse embate, como nós vamos voltar a isso muitas vezes, mas só para iniciar a nossa conversa, esse embate ele não tem exatamente a característica de se relacionar com a categoria geografia, não é? Isto é, com um campo do conhecimento. O grande problema e o grande dilema que vai mais ou menos permear toda essa discussão é que ela se desloca para uma discussão sobre o conceito de espaço. Então, a grande crítica que o Lacoste faz no Geografia Serve Antes de Mais Nada para Fazer a Guerra é que o Marx não discute espaço. A grande questão, ou a grande resposta que Quaini dá neste momento é que Marx sim discute o espaço. Existe uma relação extremamente importante entre o pensamento marxista e a geografia. Quaini vai colocar uma série de exemplos com relação a isso, não necessariamente que Marx tenha construído um conceito de espaço em algum ponto dessa literatura, mas porque, no final das contas, Marx trabalhou, assim como Engels, principalmente no livro dele sobre a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, mas não só, a discussão do ideologia alemã sobre a relação entre cidade e campo, né, essa coisa toda, e mesmo no Capital, quando Marx tenta desenvolver os seus exemplos, esses exemplos sempre terão um caráter topológico, na escala dos países, na escala das estruturas produtivas, né, da questão do campo e tudo mais, mas de qualquer maneira tudo isso vai fazer parte, né, dessa condição, né? Então, Quaini usa de exemplos de caráter, né, vamos dizer, da maneira como Marx trabalha essas relações, essas identidades topológicas dos processos e das relações sociais, e diz que Marx realmente discute espaço. Lacoste diz que não, Rui Moreira vai dizer que a geografia é uma ciência social, outros mais clássicos dentro do Brasil vão dizer que não, que a verdadeira geografia, a geografia científica é a geomorfologia ou coisas desse tipo, e está dado então o ambiente onde todos nós estávamos tentando saber o que era essa tal dessa geografia. O que nos chama muito a atenção é que essas proposições, e isso nós vamos ver já na próxima quarta-feira, elas de fato criam uma grande dificuldade, porque
Ao se discutir que a geografia servia para isso, servia para aquilo, ou que Marx teria ou não discutido geografia, ficou um grande dilema a ser resolvido. E esse dilema a ser resolvido era justamente o ponto de interrogação sobre o que, no final das contas, é a geografia. Estávamos num embate politicamente importante, a sociedade brasileira num processo de transformação que iria resultar na história do Brasil tal qual nós já conhecemos daí para frente, a AGB iria se tornar uma das instituições de caráter científico que mobiliza a maior quantidade de pessoas dentro do Brasil nos seus congressos. Chegamos a ter congressos com quase 7.000 pessoas e coisas desse gênero, não é? Enfrentando todas as dificuldades que, qualquer campo do conhecimento enfrenta num país como o nosso. Então, nesse sentido, este embate, este ponto de partida que vai ter na literatura o Quaine de um lado, Milton de outro, Rui Moreira de outro, Antônio Carlos Robert de Moraes de outro, os franceses Lacoste, Pierre Georges de outro, digamos assim, esse complexo, não é? Vai nos permitir, então, resgatar autores desde Caio Prado, não é? De Caio Prado Júnior, até os já clássicos, né? Assim, o Aziz Absaber, não é? Trazer essa discussão, o Rui, muito tempo depois, vai resgatar isso com maestria, né? Esse contexto todo, né? Então, nesse sentido, né, este movimento é que nós vamos discutir então na próxima quarta-feira e ver se de alguma maneira o ponto de partida deste movimento tem alguma resposta, alguma pista, né, sobre o que no final das contas é a geografia. Muito bem, temos de parar por aqui, vamos, na próxima quarta retomar o nosso tema. Muito obrigado pela atenção de vocês, pelo acompanhamento, espero que mandem aí perguntas, questionamentos e coisas desse tipo, para que a gente possa, então, continuar a nossa conversa. Ontem tivemos lá o podcast, né, sobre os índios Avacanoeiro, não é? E espero que vocês tenham gostado. Mandem aqui as perguntas para que eu possa veicular e colocar de novo, né, os nossos entrevistados no meio da roda, ok? Muito obrigado a vocês, até sexta-feira. Sexta-feira a gente volta com a discussão sobre escola, né? E na outra quarta retomamos então este nosso papo sobre a geografia. Um abração e até mais.